Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família no decorrer desse dia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, no último devocional eu comecei a comentar com vocês sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalônicos, a primeira carta, né? Ele escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica. E nós sabemos o porquê que ele foi parar em Tessalônica. Porque ele foi expulso de Filipos. A cidade de Filipos era a cidade mais próxima ali da divisa da Europa com a Ásia Menor. E Filipos foi a primeira cidade onde eles visitaram na Europa, na região da Macedônia. E depois que Paulo foi expulso de Filipe, ele foi para então Tessalônica, que ficava bem próxima de Filipos, ficava em torno de 70 quilômetros mais ou menos de Filipe. E Tessalônica era a segunda maior cidade da Grécia. A primeira era Corinto, que era a capital, depois Tessalônica. E ele permaneceu ali em Tessalônica por algum tempo, e durante esse tempo ele fundou a igreja de Tessalônica. E depois de Tessalônica nós sabemos que ele também foi expulso de lá. E ele então, sendo expulso, ele foi para Bereia. Depois de Bereia ele foi para Atenas. Depois de Atenas ele foi parar em Corinto, na capital da Grécia. E lá em Corinto ele conheceu o casal Áquila e Priscila, que era um casal judeu que foi expulso de Roma, do Império Romano, e eles foram morar então em Corinto. E lá eles conheceram o apóstolo Paulo, e como eles tinham a mesma profissão, que era fabricar tendas, o apóstolo Paulo ficou morando com esse casal e trabalhando com eles durante 2 anos. E durante esse período que o apóstolo Paulo passou lá em Corinto, ele ficou sabendo que os irmãos de Tessalônica estavam com muita dúvida sobre a segunda vinda de Jesus. E muitos deles acreditavam até que Jesus já tinha vindo. Eles receberam alguns estudos de alguns líderes dizendo que essa segunda vinda de Jesus já tinha acontecido. Então foi em razão disso que o apóstolo Paulo resolveu escrever essa primeira carta aos irmãos de Tessalônica, exatamente para tirar dúvidas, as dúvidas que eles tinham com relação à segunda vinda de Jesus. Então esta foi a razão básica do apóstolo Paulo ter escrito essa primeira carta aos irmãos de Tessalônica, tá? E no próximo devocional, então, eu vou comentar sobre a segunda carta que ele escreveu. Ele escreveu a primeira carta e escreveu a segunda carta. E no próximo devocional, então, eu vou comentar sobre essa segunda carta que ele escreveu para os irmãos de Tessalônica. Por que ele escreveu essa segunda carta, ok? Eu te aguardo, então, no próximo devocional. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus, e que Deus te abençoe abundantemente nesse dia, você e toda a sua família. Amém.